Chegando na área, mais uma questão comentada do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, vulgo IBFC. Morfologia, mais uma vez o tema relativo a classes gramaticais. Questão de 2018, na sua tela. Assinale a alternativa em que se faz um comentário incorreto a respeito do vocábulo destacado em: o vínculo comercial dá, sim, margem a práticas de má-fé. Está grifado A. Trata-se de um artigo definido feminino e no singular. Sua presença deve-se a uma questão de regência. Não ocorre crase em função do vocábulo práticas. Classifica-se morfologicamente como preposição. Congele a sua tela para você pensar no recurso que você tem de qual é a resposta que você daria. Eu vivo dizendo que muitas vezes para você acertar uma questão, o que te ajuda muito é a malícia que você vai adquirindo à medida que você vai praticando. Independentemente do que você marcou, ou do que você saiba, ou que você não saiba, olha na tela aí comigo. A resposta tinha que ser A ou D. Porque como é que uma palavra pode ser um artigo definido, como diz a letra A, e uma preposição, como diz a letra D? Se ela é um artigo definido, ela não é uma preposição. Se ela é uma preposição, ela não é um artigo definido. Então, não sei se você tem esse feeling para você marcar essa percepção. Fato é que essa palavrinha a gente, quando bate o olho nela, pensa imediatamente num artigo definido. Talvez seja por isso que eles colocaram na letra A, artigo definido. Mas essa palavrinha A, ela também pode ser, como disse a letra D, uma preposição. Ela pode ser as duas coisas. E ainda, esse A pode ser um pronome. Então, depende do contexto. Se eu digo, por exemplo, que a loja está aberta ao público, ao dizer que a loja está aberta ao público, o que é que nós temos aqui? Um A, na frente dele nós temos um substantivo, loja. Esse substantivo é uma palavra feminina. Isso quer dizer que esse A é um artigo. O A só pode ser um artigo feminino quando depois dele vier um artigo feminino. Na sua tela. Você não acertou se você marcou a letra A. Porque eu tenho A e a palavra práticas, ela é feminina. Só que o A está no singular e a palavra práticas está no plural. O A é artigo quando o substantivo for singular. Porque se fosse lojas, o artigo tinha que ser as. Então não é a letra A. Acertou a questão quem marcou a letra D de dado. Quando eu digo, por exemplo, estava a contemplar o céu. Por que que esse A aqui não é um artigo? Porque a palavra contemplar é um verbo, não é uma palavra feminina. Então, se o A é apenas um elo entre isso e isso, porque eu não falo estava a contemplar, tem teu A. Cheguei a sair correndo, não, cheguei a sair correndo. Custou descobrir, não, custou a descobrir. Então, isso aqui é uma preposição. Na tela. Eu não digo o vínculo comercial dá margem práticas. Vem aqui. Aquele que dá margem a. Se eu me dirijo a. Se eu me refiro a. Se aquilo que dá margem a, tem palavras que determinam o uso desse a. Olha na tela. Isso é o que disse a letra B. A sua presença deve ser uma questão de regência. A regência é quando
você tem uma palavra que determina uma preposição. Então, vem aqui. Se eu tenho medo de. Se eu converso com. Se eu tenho simpatia por. E se alguma coisa da margem a. Isso é que é a tal da regência. E quando é que o a é um pronome? Eu a vi no shopping. Que na vida real, você fala, eu vi ela. Né? Então, esse a significa, no popular, vi ela. Ela é um pronome. Esse a também é um pronome. Então, isso aqui é um pronome quando o a for igual a ela. Tá certo? Então, fizemos uma questão de morfologia de uma banca chamada IBFC, que eu estou escolhendo no momento em que estou gravando esse vídeo, porque essa banca aqui em Minas Gerais fará o concurso do TJ Minas segunda instância. Se você, então, está estudando para esse concurso, nós estamos no nosso site com um produto que vai te atender. Olha aí, se você entrar em www.ricardoerce.com.br, você vai encontrar os módulos para o TJMG de segunda instância. Estou divulgando aí o módulo 2, porque no momento em que nós estamos gravando esse vídeo, já está no ar o módulo 1, já está no ar o módulo 2, o módulo 3, dependendo de quando você for assistir a esse vídeo, já estará no ar, e nós construiremos toda a teoria de modo modular. Você pode pegar o pacotão completo, ou você pode, à medida que eles forem ficando prontos, à medida que eles forem gravados, e estudando aos poucos para você digerir melhor. Então, anote o nosso endereço e faça-nos uma visita, www.ricardoerce.com.br.